Vamos lá, então. A listinha agora. Listinha simples, de boa, tá? Fantástica, wonderful. Vamos lá. Listinha de plano cartesiano, intervalos reais, definição de função e função afim, tá? Então, vamos lá. Dado os conjuntos, vai dar o conjunto A e B, aí fala o seguinte. Determina o que se pede. Dá o conjunto A e o conjunto B. Quer fazer a interseção desses dois conjuntos, tá? Lembre-se que de 2 até 4 são infinitos números. Não é só o 2, 3 e 4, não. Como que eu represento infinitos números? Através de uma reta real. Então, a letra A, fazer aqui uma mais reta possível. Eu represento 2. Fechado, né? Porque, ó, colchete fechado. Então, bolinha fechada, ele está no intervalo do 2 até o 4. Então, todos esses elementos aqui, do 2 até o 4. Esse é o conjunto A. Conjunto B do 3 até o 6. Então, eu vou inventar o conjunto B o mais reto possível. 3 fechado, do 3 até o 6. Lembra o seguinte, eu tenho que colocar ordenadamente aqui. Como aqui está o 2, aqui embaixo dele também tem o 2. Então, por isso que eu não posso colocar o 3 aqui. O 3 tem que ficar um pouquinho mais na frente. Tá? Não importa onde você coloque aqui, é só uma representação uma genérica, tá? Então coloca um pouquinho para frente. Aqui está o 3, então aqui também tem o 3, ó. Aqui está o 4, então aqui embaixo também tem o 4. Então por isso que o 6 não pode ficar aqui. O 6 fica um pouquinho mais para frente, tá? Interseção. A interseção é justamente o que está nos dois ao mesmo tempo. Como que eu ensinei para vocês em sala? Falei o seguinte, ó, para fazer interseção, desce uma reta vertical passando pelos extremos. Tá? Então passei aqui pelo extremo e pelo extremo. E faço uma reta vertical passando por esse extremo aqui. Pelo 3 e pelo 6. O que está nos dois ao mesmo tempo é a interseção, que é justamente esse pedaço aqui, ó. Concorda que esse pedacinho está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Então é do 3, a interseção é do 3 até o 4. Tá? Aí eu venho e coloco aqui, ó. Do 3 fechado até o 4. Essa é a resposta. Letra B. A união desses dois conjuntos. Vou colocar mais para baixo aqui. Então, B. Fazer o conjunto A. Olha o conjunto A aqui, ó. O conjunto A é formado por todos os números reais que são menores que 4. E outros é menores que 1. Então, vou colocar o 4 aqui. Todo mundo que é menor que 4, ou seja, não é menor ou igual, como é estritamente menor, bolinha aberta. Tá? Se tivesse um risquinho aqui embaixo, seria bolinha fechada. Todo número menor que 4, eu vou aqui até o infinito. Porque eu representando até infinito, isso aqui são todos eles menores que 4, até infinito. Letra B. Conjunto B, desculpa. Todos os números reais que são menores do que 1. X menor que 1. Então, todo mundo que é menor que 1. Então, qual aqui é o 4? Vou representar 1 mais ou menos aqui, ó. Bolinha aberta também, porque é estritamente menor. Não é menor ou igual. Para ser menor ou igual, tinha que ter um risquinho aqui embaixo. Coisa que não está dizendo. Menores que 1. Então, representa todo mundo que seja menor do que 1. Aqui para trás. Certo? Agora eu quero fazer o quê? A união. Ótimo. Então, A união com B. Tá? União com B é juntar os dois conjuntos. Ou seja, unir os dois conjuntos em um conjunto só. Ou seja, colocar todos os elementos em um balaio só. Então, vou pegar o conjunto A. Vou ter que unir os dois, então vou pegar o conjunto A. Depois coloco o conjunto B aqui, ó, do 1 até o infinito. Ou seja, a união ficou justamente o conjunto A. Que é justamente, eu vou representar na forma de intervalo aqui, ó, do 4 até infinito negativo. Então, por isso que o infinito negativo fica do lado esquerdo. O infinito sempre é aberto. Certo? Ou coloco share, então que o x é menor que 4. Tá? Essas duas coisas são mesma representação. A próxima, menos. Um menos o outro. Letra C. Menos 2 até o 0. Lembre-se que parênteses é a mesma coisa que aberto, intervalo aberto. Então, letra C, do menos 2 até o 0. Outra quem para eu organizar? Do menos 1 até infinito. Beleza. Menos 2 até o 0. A. Do menos 2. Aberto, fechado, não lembro.
fechado. Menos 2 fechado. Até o 0. Aberto, fechado, 0. Aberto. Porque o parênteses... Opa, é um 0 aqui. Porque o parênteses, pessoal, é a mesma coisa que colchete aberto, tá? E aqui é do menos 1 até infinito positivo. Letra B. Do menos 1. Menos 1 é um pouquinho na frente do menos 2. Deixa eu ver se menos 1 é aberto, fechado. Menos 1 fechado. Até o infinito positivo, ou seja, vai até o fim. Eu quero fazer A menos B. O que é A menos B? O A menos B são todos os elementos que estão no A. Então, todo mundo que está no A, do menos 2 até o 0. Porém, eu tenho que tirar o que está em comum nos dois ao mesmo tempo. O que está em comum nos dois ao mesmo tempo é justamente esse pedaço, porque esse pedaço está nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, A menos B é esse pedacinho só. Do menos 2 até o 1 aberto. Menos 1 aberto. Então, esse é o resultado. Do menos 2 até o menos 1 aberto. Lembre-se, A menos B tem que estar somente no A. Não pode estar no B ao mesmo tempo. Então, esse pedaço só está no A. Ele não está no B. Certo? Se fosse B menos A, teria que ele só tivesse... Se fosse B menos A agora, ó, B menos A. É só que está somente no B. Somente no B esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço está somente no B, ou seja, do 0 para frente. Por que esse pedaço não pode estar? Porque ele também está no A. Fechou? Questão 2. Qual dos diagramas abaixo representa a função? Lembra do vídeo anterior? Eu apresentei que tem dois critérios que têm que ser satisfeitos. Primeiro, todo domínio tem que estar ligado. Ou seja, esse pode ser porque todo mundo domínio é justamente o conjunto que está saindo da ligação. Então, todo mundo está sendo ligado? Sim. Então, pode ser uma função. Essa letra B, todo mundo está sendo ligado? Sim. Então, pode ser uma função. Essa letra C, todo mundo está ligado? Sim. Então, pode ser uma função. Letra D, todo mundo está ligado? Não. O 3 não está ligado, ó. Então, não é uma função. Letra E, pode ser a função? Pode. Porque todo mundo está sendo ligado. Ok. Agora, a segunda condição. Cada elemento domínio tem que ligar uma única, tem que ter somente uma seta saindo. Então, cada um desses só tem uma seta saindo só? Sim, ó. Só tem uma seta saindo. Então, como o primeiro, ok, o segundo, ok, então é uma função. Letra B, não é uma função, porque o 0 sai duas ligações. Então, não é uma função. Fechou? Letra C. Cada um desses só sai uma setinha? Sim. Então, é uma função. Letra E. Cada um só sai uma setinha? Sim. Então, é uma função. Lembrando, dane-se o conjunto que está sendo o conjunto de chegada. Se está sendo ligado mais de uma vez ou não. Tá? Ele não importa. Tá bom? Então, aqui era justamente para responder isso aqui. Sim, não, acabou. 3. Determina o domínio contra o domínio da imagem dos itens julgados como função do item anterior. Então, letra A. Lembre-se, domínio é justamente o conjunto A, que é esse conjunto aqui, ou seja, como não está dizendo a letra, né? Então não pode colocar conjunto A. Tem que numerar todo mundo. O domínio é o conjunto que está saindo a seta. Então, nesse caso, é o menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio da função, da letra A, é todo o conjunto B. Todo. Ou seja, o menos 1, 4, 7 e o 6. Inclusive esse que não está tendo a ligação. Menos 1, 4, 7 e 6. E o conjunto imagem da função são todos que estão recebendo ligação. Só os que estão recebendo ligação do contradomínio. Ou seja, o menos 1, 4 e 7. Letra B. Domínio. Opa, letra B já não é a função, então não preciso falar dele. Letra C é uma função. Então, o domínio da função aqui são os elementos que estão saindo da ligação. Ou seja, 0, 2 e menos 1. O contradomínio da função é todo o conjunto, todo esse conjunto da chegada, todo o conjunto. Ou seja, 3, menos 1 e 4. E a imagem só são os elementos do contradomínio que receberam a ligação. Ou seja, 3 e o menos 1. Tá? E a letra E também é função, D eu nem falo dela. Então, o domínio da função
é todo esse conjunto, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3 e 4. Não importa a ordem, tá? O contra domínio da função é o 0, 5, 2 e 1. Vou colocar em ordem numérica aqui, tá? E o imagem são aqueles que receberam a ligação do contradomínio, ou seja, só o 5. Beleza? Questão 4. Depois explico para vocês na sala, não vai cair na prova, tá? Os grafos da par representam a função. Ok. Determine o domínio e o contradomínio de cada caso. Beleza. O domínio, lembra que lá na questão anterior, o domínio é justamente o x do gráfico. Ou seja, o que eu faço? Eu pego e limito o lado esquerdo e limito o lado direito. Então, o domínio é do menos 2 até o 1 aberto. Então, aqui está aberto, aqui está fechado. Então, o domínio é justamente do menos 2 até o 1 aberto. E a imagem, eu limito a parte inferior do gráfico, ou seja, a parte mais baixa é o meio, aberto, até o 4. Tá vendo que vai ficar sempre uma caixinha? Da parte mais inferior, parte superior, esquerda e direita. Então, aqui é o domínio, e aqui é a imagem. A imagem vai do meio até o 4. Então, meio aberto, até o 4 fechado. De novo, ó, domínio imagem, limito a parte lateral e limita a parte superior e a inferior do gráfico. A parte mais baixa, a parte mais superior, a parte mais esquerda, a parte mais direita. A parte do x é o domínio, vai do menos 2 até o 3, aberta e aberta. 2 até o 3 aberto. E aqui, ó, aberto também, tá indo, ó, a imagem é do 0 até o 3, aberto e aberto. 0 até o 3. Vamos lá. Próximo. Qual dos gráficos a seguir não representam a função? Lembra? Para determinar, é só fazer linha na vertical. Fazendo, ó, isso aqui é função, porque cada linha corta somente uma vez. Isso aqui também é função, cada linha corta apenas uma vez. Daqui também é função, cada linha corta apenas uma vez. É função, cada linha corta apenas uma vez. E aqui não é função, porque a linha cortou quantas vezes o gráfico? 2 vezes. Então, a letra E, que não é função. 7. Dada a função de R em R, tal que f de x é igual a 3 menos x, calcule f de menos 3. F de menos 3, coloco no lugar de x quem? Menos 3. Mas lembre-se, toda vez que eu aplicar um número negativo, coloque entre parênteses. Vai ficar 3 menos o x. Mas quem que é o x? Menos 3. Então, entre parênteses. Faça esse menos que esse menos. Mais. Então, vai ficar 3 mais 3, que é 6. Letra B, f de 0. F de 0 é igual a 3 menos x. Quem que é o x? 0. 3 menos 0. 3 menos 0, 3. Letra C, a soma de f de menos 1 com f de 7. F de menos 1 mais f de 7. F de menos 1 é aplicar no lugar do x quem? Menos 1. Então vai ficar 3 menos menos 1. Mais, quem que é o f de 7? Aplicar no lugar do x quem? 7. Então 3 menos 7. Então eu apliquei aqui o f de 7 e aqui o f de menos 1. Esse menos com esse menos. Mais. 3 mais 1, 4. 4 com 3, 7. 7 com menos 7, 0. Então esse cálculo todo dá 0. Se quiser fazer separadamente, ó, f de menos 1. Aplicar no menos 1 aqui. 3 menos menos 1. Menos que esse menos, mais. Então, f de 1 deu 4. Aplico o f de 7. F de 7 é 3 menos 7. Sinais diferentes, subtrai. Dá 4, como 7 é maior, menos. Agora eu faço f de menos 1 mais f de 7. Então, vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Tá? E letra D. Eu quero saber o x quando f de x é 5. Então, no lugar desse f de x, coloco quem? 5. Porque ele fala que f de x é 5. Ou seja, f de x igual a 5 quer dizer que isso aqui é igual a 5. Então, fica 5 igual a 3 menos x. Passo x para esse lado, vai ficar positivo. E passo 5 para o outro lado, vai ficar negativo. X é igual a sinais diferentes,
subtrai, dá 2. Como 5 é maior, menos 2. Certo? Letra E. Eu quero saber quem que é o x quando f de x é igual a menos 6. Então, no lugar desse f de x, coloca quem? Menos 6. Vai ficar menos 6 igual a x. Desculpa, 3 menos x. 3 menos x. Passa o menos x para o outro lado, fica mais x. Passa o menos 6 para o outro lado, fica mais 6. 3 mais 6, 9. 8. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é em função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é 4,60, ou seja, a parte fixa, 4,60 é a parte fixa, e o quilômetro rodado é de 9,60, então mais 0,960 por quilômetro rodado. Então, essa é a minha função. Vou ter que colocar aqui, custo por quilometragem. Então, C de X é o custo por quilometragem aqui. Qual a distância percorrida pelo passageiro que pagou R$19 para ir da sua casa até o shopping? Então, qual a distância? Beleza. O que eu posso fazer? Eu posso ir pela lógica. Tudo bem? Eu posso ir pela lógica. Eu posso jogar aqui. Como eu tenho a função, eu sei que eu paguei R$19. Então, o custo é R$19. Então, no lugar de ser de x, coloco quem? 19. 19 é igual a 0,96x mais 4,60. Passo 4,60 para o outro lado, subtraindo. 19 menos 4,60 é igual a 0,96x. 19 menos 4,6 vai dar 14,4. Beleza? É igual a 0,96x. Passo 0,96 dividindo. 0,96. Para dividir, tem que igualar a quantidade de casas decimais. Vou igualar aqui, ó. Coloco um zero, ficou igual. Cancelo a vírgula. Então, 14,40 dividido por 0,96 é uma coisa que divide 1.440 por 96. Lembre-se, pessoal, para dividir números decimais, eu preciso igualar a quantidade de casas decimais. Por isso que eu igualei aqui, tá? Coloquei um zero aqui, para ficar duas casas decimais. Duas casas decimais. Opa! Cancelei a casa decimal aqui, ficou 1.440 dividido por 96. Ok? Pega esses dois números, vai ser por 1, que vai dar 96. Fechou? Pega emprestado 14, 8, sobrou 3 aqui, 13, menos 9, 4. Abaixo 1 aqui, que vai ficar 0. Fechou? Então aqui vai ser por 5. 15. Então 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 9, 45. Mais 3, 48. Então, x é igual a 15. Mas o que é o x? A quantidade de caminho rodado. Então quer dizer que eu andei 15 km. Ah, eu não quero montar a equação, eu quero fazer pela lógica. O que você pode fazer pela lógica? Eu sei que eu paguei 14, 19 reais, certo? Certo? Pela corrida. Mas eu sei que nesses R$19 tem a parte fixa e a parte variável que eu paguei. Só que, para saber a quilometragem, eu preciso saber justamente a parte variável. Como a parte fixa é 4,60, se eu subtrair aqui, ó, 19 menos 4,60, que deu justamente 14,40, é justamente 14,40 é quanto eu paguei de variável, ou seja, por quilômetro rodado. Como eu paguei 14,40 por quilômetro rodado e eu sei que cada quilômetro eu pago 0,96, para saber quanto que eu andei, basta dividir 14,40 por 0,96, que nós chegamos no 15. Tá? Dá para fazer pela lógica também, tá? Sem precisar da equação. Fechou? Vamos lá. Questão 9. Dada a função, sabendo que f de 3 é igual a 6 e f de menos 2 é igual a menos 3. Qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular é justamente o a. Tá? Mas olha aqui, ó. Como eu tenho duas aplicações, para descobrir a função, basta fazer um sistema.
Por quê? Como f de 3 é igual a 6, eu tenho que f de 3 aplica no lugar do x aqui. F de 3 é igual a vezes 6, ou seja, 6a mais b é igual a 6. E f de menos 2, ó, como f de menos 2 é igual a menos 3, eu sei que f de menos 2, aplico menos 2 no lugar do x, a vezes menos 2, uma coisa que menos 2a mais b igual a menos 3. Agora eu tenho duas equações para achar a função. Então eu faço o sistema. 6a mais b é igual a 6. E menos 2a mais b é igual a menos 3. Lembra que eu falei para vocês, você tem que sempre multiplicar por menos 1 para ficar os b's já sinais opostos. Quem que eu vou multiplicar sempre por menos 1? O a menor. Tá? Então eu vou aplicar no de baixo aqui. Então, vezes menos 1 aqui embaixo. Na segunda equação vai ficar 6a mais b igual a 6. 2a menos b igual a 3. Ou seja, troquei todo mundo de sinal. Negativo ficou positivo, positivo ficou negativo e negativo ficou positivo. Agora eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. 6a com 2a ficou 8a. 6a com 3a, 6 com 3, desculpa, 6a com 3a. 6 com 3, 9. Então meu a é 9 sobre 8. Ele só quer o coeficiente angular, só o a, que é a taxa de variação. Então já tem aqui, ó. Não precisa nem substituir aqui para descobrir o valor de b. Fechou? Matou charada. Questão 8. Determine a taxa de variação e o valor inicial. Toda função afim tem essa forma aqui, ó. ax mais b. Essa é a minha taxa de variação e o b é meu valor inicial. Certo? Então, na letra A, a minha taxa de variação, que é o a, é menos 5. E o b, que é o meu valor inicial, é o 10. Na letra B, o meu a, que é a taxa de variação, é o 10, que é justamente o número que multiplica o x. Não importa a ordem que esteja aqui. E o valor inicial, que é o b, é justamente 52. O meu a aqui é 0,2, que é a minha taxa de variação. E o b, o valor inicial, é 0,03. Certo? Questão 11. 11 e 12 acaba. 11. Determina a função afim que as funções que possuem. Então, eu quero determinar a função afim aqui. Certo? Eu falei que o coeficiente angular é menos 1. O coeficiente angular é justamente o a. Então, já deu o coeficiente angular. Então, já vou aplicar aqui. Então, a é menos 1, fica menos 1x. Ou seja, menos x. Menos x é a mesma coisa que menos 1x. Se quiser colocar menos 1x, beleza. Mais o coeficiente angular, que é 0. Mais 0. Não precisa colocar o mais 0, porque somar não é nada, não vai mudar nada. Se quiser colocar mais 0, vai ficar a mesma coisa, tá bom? Letra B. Taxa de variação aumenta 5. Então quer dizer que o a é igual a 5. Então f de x é igual a 5x. E o valor inicial é 20, mais 20. Tá? Essa você presta atenção. Bem atenção. Então a taxa de variação diminui 5. Então quer dizer que o a é igual a 5. Desculpa, menos 5, porque diminui. Então a é menos 5. Então menos 5x. Mas ele não deu b. Ele falou o valor inicial e nem o coeficiente linear. Então, como ele não deu b, só escrevo b. Só que ele deu uma aplicação, ó. F de menos 2 é igual a 10. Como f de menos 2 é igual a 10, o que eu faço? Aplico nessa função menos 2. Então vai ficar f de menos 2 é igual a menos 5 vezes menos 2, sempre entre parênteses quando eu aplico, mais b. Então, apliquei menos 2 no lugar do x. Isso é igual a 10. Pronto, vou descobrir o valor do b. Ó. Porque menos 5 com menos 2, 10 positivo. Porque menos com menos, mais. Mais b é igual a 10. Passo 10 para o outro lado, passa negativo. Então, vai ficar 10 menos 10. Então, b é 0. Ou seja, a minha função na letra C, né? Não é b aqui, é C. F de x igual a menos 5x mais 0. Que o b é 0, ou seja, mais 0. Se quiser colocar mais 0 aqui eu não colocar, vai dar na mesma, tá bom?
Fechou. E a questão 12 é fazer o plano cartesiano. Lembra que eu ensinei para vocês fazer um gráfico, construa no plano cartesiano o gráfico. Vou fazer aqui de novo, usando o GeoGebra, tá? O que eu ensinei vocês para fazer o plano cartesiano? Aplicar o 0, 1 e menos 1. Mas pode aplicar qualquer valor. Aplicando o 0 aqui no f de x igual a menos x, vai ficar f de 0 igual a menos 0. Menos 0 é a mesma coisa que 0. Ou seja, o valor que eu aplico, coordenada x. Resultado, coordenada y. Ou seja, vou lá no plano cartesiano e marco esse ponto. Ó. Deixa eu zerar aqui. Marco tudo. Isso aqui é do vídeo anterior. 0 e 0. 0 e 0 é o ponto de origem. Aqui é o ponto aqui, 0, 0. Tá? Vou lá agora. Vou aplicar o 1 agora. F de 1 igual a menos x. Então, menos 1. Ou seja, acabou. Já apliquei, já deu resultado. Não preciso nem operar nada. Então, o valor que eu apliquei, 1. Resultado, menos 1. Então, deu x 1, y menos 1. x1, y menos 1. Esse ponto aqui. E o próximo, aplicar o menos 1. F de menos 1 é igual a menos o x, ou seja, menos 1. Esse menos é da forma, e o menos 1 do x, que é o número. Então, menos que esse menos, mais. Então, f de menos 1 é igual a 1. Ou seja, apliquei o menos 1, o resultado deu 1. Então, deu ponto menos 1 em 1. Ou seja, menos 1 para x e 1 para y. Deu ponto aqui. Agora é só ligar os pontos. Ligando os pontos, tenho o gráfico. Então, ligo os pontos. Liguei, ó. Como se estivesse passando a caneta aqui, tá? Fechou? Aí mata. Pessoal, falta a última, né? A última, letra B. Então, a letra B, vou aplicar x igual a 0, 1 e menos 1. Aplicando o 0, f de 0 igual a 2 vezes 0 menos 2. 2 vezes 0, 0. Menos 2. 0 menos 2, menos 2. Então, deu ponto 0 menos 2. 0 menos 2. Ponto 0 menos 2 está aqui, ó. Deixa eu limpar aqui esse gráfico. Letra anterior, 0 menos 2. 0 para x, menos 2 para y. Está o ponto aqui. Certo? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mover um pouco o gráfico para baixo. 0 menos 2. Está aqui, ó. Ponto 0 menos 2. Agora aplicando o 1. F de 1 é 2 vezes 1 menos 2, tá? Em lugar do x, 1. 2 vezes 1, faz a multiplicação primeiro. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Então, deu ponto 1, 0. 1 para x, 0 para y. Um 0, ó. 1 para x, 0 para y. Então, não sobe. Fica aqui, ó. Esse é o ponto 1, 0. E tem aqui, ó. Então, quer dizer, ó, se ele está subindo assim, eu sei que o outro ponto vai ficar subindo também, ó. 2 para um lado, 4 para cima. 2 para um lado, 4 para cima. Já teria o próximo ponto. Não preciso nem fazer um terceiro ponto. Vamos lá, aplicar o terceiro ponto. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1. Porque no lugar do x, coloco menos 1 entre parênteses. E menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E o menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Então, deu ponto menos 1 e menos 4. Menos 1 e menos 4. Tem que abrir mais o gráfico aqui. Menos 1 e menos 4, ó. Menos 1 e menos 4. Menos 1 e menos 4. Olha aqui, ó. Menos 1 e menos 4. Tá vendo aqui, ó? 1 para o lado, 2 para cima. 1 para o lado, 2 para cima. Então vai ficar os pontos desse jeito. Tá? Então lá, saiu retinho. Agora eu ligo os 3 pontos com uma régua. Ó. Ligando, ligando, ligando. Fica essa reta. Essa é a reta do gráfico dessa função. Tá bom? E é isso aí, galera. Com Deus, um beijo, um queijo, uma cumbuca de tempero para vocês.